Olá, tudo bem com você? Hoje nós vamos ler o 13º capítulo do livro As 5 Linguagens do Amor, do autor Gary Chapman, traduzido por Yara Vasconcelos e narrado por mim, Edirlane Carvalho. Então vamos lá. Os filhos e as linguagens do amor. O conceito das linguagens do amor também pode ser aplicado aos filhos? Essa pergunta sempre é feita pelos participantes de meus seminários sobre casamento. Minha resposta geral é sim. Quando os filhos são pequenos, não há como saber a primeira linguagem do amor deles. Portanto, use as 5 linguagens para ter mais possibilidades de descobri-la. Outra dica: ao observar o comportamento de seus filhos, será possível verificar mais facilmente a primeira linguagem do amor. Bob tem 6 anos de idade. Quando seu pai chega em casa à noite, após o trabalho, ele pula no colo dele e despenteia seus cabelos. O que essa criança quer dizer com isso? Quero ser tocado. Ele toca em seu pai porque também deseja ser acariciado. A primeira linguagem do amor de Bob, muito provavelmente, é toque físico. Patrick é vizinho de Bob. Tem 5 anos e meio e os dois brincam juntos. O pai de Patrick, no entanto, encontra uma situação completamente diferente ao chegar em casa do trabalho. Patrick diz entusiasmado: "Papai, quero mostrar uma coisa. Vem aqui." E o pai responde: "Daqui a pouco, Patrick. Estou lendo o jornal." O menino vai até seu quarto, mas volta com 15 segundos e diz: "Papai, vem até meu quarto. Eu quero mostrar uma coisa." "Papai, quero mostrar agora." O pai responde: "Só um minuto, filho. Estou terminando de ler o jornal." A mãe de Patrick aparece nesse momento e o repreende. Ela diz que o pai está cansado e que deve deixá-lo ler o jornal sossegado. Ele então diz: "Mas mamãe, quero mostrar aquilo que eu fiz para o papai." "Eu sei, depois você mostra, agora seu pai está lendo o jornal." A mãe responde. 1 minuto mais tarde, Patrick vai em direção ao pai e pula em cima do jornal e ri. O pai fica bravo e pergunta: "O que você está fazendo, Patrick?" Patrick responde: "Vem para o meu quarto comigo, ver o que eu fiz." O que Patrick está solicitando? Tempo de qualidade. Ele quer a atenção total do pai e não vai parar enquanto não conseguir, mesmo que para isso tenha de fazer uma cena. Se seu filho pegar um objeto, embrulhá-lo e lhe der o pacote com um brilho todo especial nos olhos, a primeira linguagem do amor dele provavelmente é presentes. Ele lhe dá um presente porque gostaria de receber algo em troca. Se você observar seu filho sempre desejoso de ajudar os irmãozinhos, isso provavelmente significa que a linguagem dele é atos de serviço. Se ele tiver o hábito de elogiá-lo com frequência, ao afirmar que você está elegante, é um bom pai ou uma boa mãe e que você faz um bom trabalho, são fortes indicadores de que a primeira linguagem do amor dele são palavras de afirmação. Tudo isso se passa em nível do inconsciente da criança, ou seja, ela não pensa deliberadamente. Se eu presentear meus pais, eles me darão outro presente. Se tocá-los, também serei acariciado. Mas o comportamento dela é motivado por seus desejos emocionais. Talvez tenha aprendido por experiência própria que ao falar ou dizer determinadas coisas, recebe um padrão de reação dos pais. Portanto, o que ela faz ou diz visa satisfazer suas necessidades emocionais. Se tudo prosseguir normalmente, suas necessidades emocionais forem satisfeitas, tudo se encaminhará para que se tornem adultos responsáveis. Mas se a carência emocional não for satisfeita, podem chegar a violar determinados padrões ou expressar a ira contra seus pais, por eles não terem satisfeito suas necessidades, o que também os levará a procurar amor em lugares inadequados. Dr. Ross Campbell, psiquiatra que me falou pela primeira vez do tanque do amor emocional, diz que durante os muitos anos em que tratou de adolescentes envolvidos em comportamentos sexuais irregulares, havia entre eles uma carência afetiva que deveria ter sido preenchida pelos pais. Sua opinião era de que praticamente toda conduta sexual irregular em adolescentes tinha sua raiz em um tanque emocional vazio.
Você já reparou se esse tipo de coisa já ocorreu em sua comunidade? Um adolescente foge de casa, os pais levantam suas mãos para o alto e perguntam: como ele pode fazer isso comigo? Como ele pôde fazer isso comigo? Depois de tudo o que fiz por ele. Esse adolescente, porém, a vários quilômetros de distância, abre seu coração para algum conselheiro e diz: meus pais não me amam. Eles nunca gostaram de mim. Eles amam o meu irmão, mas jamais gostaram de mim. Será que esses pais amam esse adolescente? Na maioria dos casos, sim. Então, onde está o problema? Quase sempre esse tipo de situação ocorre quando os pais não sabem comunicar seu amor em uma linguagem que o filho possa entender. Talvez eles comprem luvas de boxe e bicicletas para mostrar seu amor, mas talvez o filho grite: por favor, alguém deseja jogar bola comigo? A diferença entre comprar uma bola e jogar com o filho pode ser um tanque de amor cheio ou vazio. Os pais procuram sinceramente amar os filhos. A maioria deles age dessa forma, mas só sinceridade não adianta. Precisamos aprender a falar a primeira linguagem do amor dos filhos se quisermos satisfazer sua necessidade emocional de amor. Vejamos as 5 linguagens do amor para compreender nossos filhos. Palavras de afirmação. Geralmente os pais dizem palavras de afirmação aos filhos quando eles ainda são pequenos. Mesmo antes que entendam a linguagem verbal, já lhes dizem coisas como: que narizinho lindo, que olhinhos mais brilhantes, que cabelo mais macio e etc. Quando o bebê começa a engatinhar, elogiam cada gesto e usam muito as palavras de afirmação. Quando ele começa a andar e apoia-se com uma das mãozinhas no sofá, ficam alguns passos à frente e estendem as mãos na direção dele e dizem: vem, isso mesmo, vem até aqui, vem. O bebê dá meio passo e cai. O que os pais dizem a ele? Certamente nada, como: seu burro, será que você não consegue nem andar? Muito pelo contrário, as palavras costumam ser: isso mesmo, muito bem. E dessa forma a criança se levanta e tenta novamente. Porque quando os filhos ficam mais velhos, as palavras de afirmação passam a ser de acusação. Quando um de nossos filhos tem 7 anos, entramos no quarto dele e dizemos para que ele guarde os brinquedos na caixa. Digamos que haja 12 objetos pelo chão. Voltamos ao quarto em 5 minutos e somente 7 estão na caixa. O que então falamos a ele? Eu lhe disse para guardar esses brinquedos. Se você não fizer isso agora, eu vou. E os 7 brinquedos que já estavam guardados. Por que não dizemos: muito bem, Johnny? Você colocou 7 brinquedos na caixa, muito bem. Preste atenção, pois certamente os outros 5 brinquedos também pularão em um instante para a caixa. À medida que os filhos ficam mais velhos, temos a tendência de acusá-los mais por seus erros do que condená-los por seus sucessos. Para a criança, cuja primeira linguagem do amor são palavras de afirmação, nossas palavras negativas, críticas e desanimadoras aterrorizam sua psique. Centenas de adultos com cerca de 35 anos ainda ouvem retinir em seus ouvidos palavras de acusação faladas há mais de 20 anos. Você é muito gorda, ninguém vai querer namorar você, você não estuda. Se continuar assim, você vai ser expulso da escola. Não posso crer que seja tão burro. Você é um irresponsável e não será capaz de fazer nada direito na vida. Muitos adultos lutam com sua autoestima e não se sentem amados durante toda a vida quando sua primeira linguagem do amor é violada de forma tão destrutiva. Tempo de qualidade. O tempo de qualidade significa dedicar aos filhos atenção total. Para uma criança pequena, a forma de falar essa linguagem é sentar-se no chão com ela e rolar uma bola para lá e para cá. Estamos falando de brincar com carrinhos ou bonecas, de entrar em sua caixa de areia e ajudá-la a construir um castelo. Devemos, portanto, penetrar em seu mundo, fazer as coisas com ela. Talvez você, como adulto, viva em um mundo informatizado, mas seu filho está no mundo da fantasia. Você precisa descer até o nível da criança se quiser conduzi-la ao mundo adulto. À medida que a criança cresce e muda seus interesses, você precisa descobrir quais são eles, se deseja suprir suas necessidades. Se seu novo prazer for basquete, então se interesse por esse tipo de esporte. Se for piano, talvez você precise assistir a algumas aulas para ter noções desse instrumento musical, ou pelo menos ouvir atentamente enquanto ele pratica. O fato de dedicar
dedicar a atenção total a um filho significa que você se importa com ele e é importante estar ao seu lado, pois gosta de estar junto dele. São muitos os adultos que, ao olharem para trás para sua infância, não se lembram do que seus pais lhe disseram, mas se lembram do que eles fizeram. Certa vez, um rapaz de 21 anos me disse: "Eu me lembro de que meu pai nunca perdia meus jogos na escola. Eu sabia que ele se interessava pelo que eu fazia." Para esse jovem, tempo de qualidade era um comunicador de amor extremamente importante. Se tempo de qualidade for a primeira linguagem do amor de seu filho e você usar essa linguagem para comunicar-se com ele, haverá grandes chances de que mesmo a adolescência permita que você passe mais tempo com ele. Se você não dedicar tempo de qualidade a ele na infância, provavelmente na adolescência ele procurará os amigos da turma e se afastará dos pais, que nessa época vão desejar desesperadamente passar mais tempo com ele. Presentes. Há muitos pais e avós que falam excessivamente a linguagem presentes. De fato, quando visitamos uma loja de brinquedos, concluímos que muitos acham que dar presentes é a única linguagem do amor. Se eles têm dinheiro, a tendência é comprar brinquedos em excesso para os filhos. Há alguns que acreditam que, de fato, aquela é a melhor forma de demonstrar amor por uma criança. Alguns pais tentam fazer por seus filhos o que os pais não puderam realizar por eles. Compram para eles coisas que desejaram quando crianças, mas nunca ganharam, a menos que presentes sejam realmente a primeira linguagem do amor de seu filho. Os presentes terão pouco significado emocional para ele. Os pais podem até ter boas intenções, mas nem sempre é pelo presente que a necessidade emocional do filho é satisfeita. Se os brinquedos que você dá a seu filho logo são postos de lado, se ele raras vezes lhe agradece, se ele não valoriza o que recebeu, há grandes indícios de que presentes não sejam a primeira linguagem do amor dele. No entanto, se ele lhe agradece efusivamente, se mostra o presente ganho aos outros e diz como você dá bons presentes, se ele é cuidadoso com os brinquedos e os guarda em lugar de honra no quarto, os mantém limpos e brinca bastante tempo com eles, talvez presente seja a primeira linguagem do amor dele. O que fazer se a primeira linguagem do amor de seu filho for presentes e você não tiver dinheiro suficiente para comprar vários brinquedos para ele? Tenha em mente que não é a qualidade ou o custo do presente que conta. Muitos presentes podem ser feitos manualmente. Às vezes as crianças gostam mais desse tipo do que dos sofisticados. Você já reparou como as crianças pequenas brincam mais com a caixa do que com o presente que está dentro dela? Essa é a realidade. Outra possibilidade é trabalhar com brinquedos quebrados e reconstruí-los. Reformar um brinquedo pode ser um projeto tanto para os pais como para os filhos. Você não precisa ter muito dinheiro para dar presente ao seu filho. Atos de serviço. Quando os filhos são pequenos, os pais sempre se utilizam de atos de serviço para se relacionar com eles. Se não o fizerem, as crianças às vezes adoecem. Tomar banho, ser alimentado e vestir, tudo isso requer um bom tempo de trabalho nos primeiros anos de vida do bebê. Além disso, é necessário cozinhar, lavar e passar. Depois chega a época dos lanches, do ônibus escolar e da ajuda nas lições de casa. Essas coisas são muito valorizadas por algumas crianças, mas para outras comunicam amor. Se seu filho costuma demonstrar que gosta de pequenas coisas que se façam por ele, é uma dica de que elas são emocionalmente importantes para ele. Pela linguagem atos de serviço, você comunica amor de forma significativa. Quando você o ajuda com um projeto de ciências, isso significa mais do que uma boa nota. O significado é: meu pai e minha mãe me amam. Quando você conserta uma bicicleta, o que faz é muito mais do que devolver a ele o brinquedo. Esse ato permite que ele saia com o tanque cheio. Se seu filho sempre se oferece para ajudá-lo com seus projetos de conserto, é provável que dessa forma ele expresse amor e atos de serviço. Possivelmente seja a sua primeira linguagem do amor. Toque físico. Há anos tomamos conhecimento de que o toque físico é um excelente comunicador emocional para as crianças. As pesquisas mostram que os bebês que recebem bastante colo têm um desenvolvimento emocional melhor do que aqueles que não têm esse privilégio. Geralmente, os pais e os outros adultos seguram, apertam, beijam e afagam o bebê e lhe dizem palavras carinhosas. Muito antes de entender o significado da palavra amor, ele já se sente amado. Abraçar, beijar, afagar e andar de mãos dadas são formas de comunicar amor a uma criança. Abraçar e beijar
beijar uma adolescente já é diferente de abraçar e beijar uma criança. Ele não gostará disso se você tomar a iniciativa na frente de seus amigos, mas não significa que não queiram receber afagos, especialmente toque físico, se toque físico for sua primeira linguagem do amor. Se seu filho adolescente costuma abraçá-lo pelas costas, empurrá-lo, agarrá-lo, seu tornozelo e brincar com você, esses atos são indicações de que toque físico é importante para ele. Observe seus filhos, note como eles demonstram amor para os outros. Essa é uma boa pista para descobrir a linguagem do amor deles. Anote os pedidos que lhe fizerem. Muitas vezes estarão relacionados com a primeira linguagem do amor deles. Note as coisas que mais gostam, pois também são indicadores da primeira linguagem do amor. A linguagem do amor de nossa filha é tempo de qualidade. Portanto, enquanto ela crescia, sempre fazíamos longas caminhadas juntas. Durante o período em que ela estudava na academia Salem, uma das mais antigas escolas para moças do nosso país, passeávamos pelo pitoresco bairro de Salem, Antiga. Os moravianos restauraram a cidade de mais de 200 anos. Caminhar pelas ruas de pedra transportava-nos para os tempos passados da história. Andar pelo antigo cemitério nos comunicava a realidade entre vida e morte. Naqueles anos, percorríamos aqueles locais 3 tardes por semana e conversávamos muito entre as alteras construções. Ela se formou em medicina. Sempre que vem à nossa casa, faz o famoso convite: papai, que tal sairmos para dar uma volta? Nunca recusei seus convites. Meu filho, porém, jamais caminhou comigo. Ele diz: caminhar é muito chato. Você não vai a lugar nenhum. Se quiser ir a algum local específico, vá de carro. A primeira linguagem do amor dele não tem nada a ver com o tempo de qualidade de minha filha. Como pais, sempre tentamos colocar nossos filhos na mesma forma. Vamos a conferências sobre as crianças, lemos livros sobre como ser melhores pais, aprendemos algumas boas ideias e queremos chegar logo em casa para colocá-la em prática com cada um deles. O problema é que cada filho é diferente e o que comunica amor para um necessariamente não transmite ao outro. Forçar uma criança a caminhar a seu lado para que você possa ter tempo de qualidade com ela não comunicará amor. Precisamos aprender a linguagem do amor de nossos filhos se quisermos que se sintam amados. Acredito que a maioria dos pais realmente ama seus filhos. Também admito que milhares de pais não conseguiram comunicar amor na linguagem certa em milhares de crianças em nosso país vivem com um tanque emocional vazio. Acho que grande parte das crianças com comportamento inadequado tem um tanque vazio. Nunca é tarde demais para demonstrar amor. Seus filhos são mais velhos e você percebe que durante anos falou com eles na linguagem errada. Por que não comunicar isso a eles? Que tal falar? Li um livro sobre como demonstrar amor e percebi que durante anos nunca expressei carinho por você de forma mais adequada. Tenho tentado demonstrar meu amor com tracinho para você preencher. Mas agora percebo que provavelmente essa forma não comunicou meu carinho a você, pois sua linguagem do amor é outra. Chego à conclusão de que sua linguagem do amor talvez seja mais um tracinho para você preencher. Como você sabe muito bem, sempre amei você e espero que no futuro consiga expressar isso da melhor maneira possível. Talvez você queira até explicar as 5 linguagens do amor para eles e conversar sobre a sua e a deles. Talvez você não se sinta amado por seus filhos mais velhos. Se forem maduros o suficiente para entender o conceito das linguagens do amor, sua conversa poderá ser reveladora e bem provável que se surpreenda com a boa vontade deles sem tentar falar a linguagem do amor. E quando o fizerem, você se surpreenderá com seus sentimentos e atitudes em relação a eles começarão a mudar. Quando os membros de sua família começam a falar a primeira linguagem do amor um do outro, o clima emocional aumenta grandemente.